Olá, Esther. Olá. Obrigada, em primeiro lugar, por me receberes e por aceitares mesmo fazer parte deste projeto, que eu acho que vai ser muito giro, até porque desta vez eu fiz a primeira edição o ano passado e fiz sempre presencial, fui sempre ao lugar onde cada convidado, no fundo, trabalhava até, e este ano eu vou fazer também online, porque eu tenho pessoas que vão fazer comigo com distância, assim, já que não me permite sequer ir lá, então vamos fazer assim. Mas eu queria, desta vez, falar até de uma forma mais aberta, foi o que estávamos a falar há bocadinho, tentar de uma forma mais aberta, tocarmos naqueles pontos que achamos que é mesmo importante passarmos a falar, porque muitas vezes ainda continuam muito escondidos, principalmente nas mulheres como mulheres, mulheres como profissionais e mulheres até como mães. E acho que nós precisamos começar a quebrar ciclos e a falar assim sem papas na língua sobre muitas coisas, porque na verdade o que eu sinto é, se nós estamos aqui é por algum motivo, não é? E se nós deixarmos que tudo aconteça da mesma forma, só até para que os outros não falem ou para continuarmos a não fazer nada e a não ajudar em mudança nenhuma. Certo. E isso é mau para nós, é mau para todos aqueles que estão à nossa volta e é mau principalmente para os nossos filhos que vão crescer na mesma nesses padrões, não é? Completamente. E eu falo muitas vezes que os meus 3 pilares, que são o eu conhecer-me, não é? O autoconhecimento, eu conhecer-me cada vez mais e refletir cada vez mais sobre isso, é a mentalidade positiva, que para mim é o focar-me naquilo que corre bem e naquilo que eu posso fazer, e para mim é mesmo dos principais. E a imposição de limites, que foi os outros 2, eu lembro-me desde sempre de os praticar. A imposição de limites eu tive muita dificuldade até há uns anos atrás, em que decidi que se era aquilo a única coisa que me travava, então eu tinha de começar a mexer aí. E tinha de começar, mesmo que fosse difícil, tinha de começar a dizer não, tinha de começar a impor aquilo que eu considerava que, no fundo, era melhor, não só para mim, mas também para quem estava à minha volta. E é isso que eu faço muito com os meus filhos, no sentido de, mesmo que fossem coisas, então principalmente com o que eu não era capaz de fazer, eu digo-lhes, não, vocês devem, se é de acordo com o que vocês acham, vocês façam, vocês digam não posso, não quero, não faço, não aceito, se acharem que, não é, nunca passando por cima de outros nem prejudicando ninguém, mas sempre tendo em conta o bem-estar deles e o não se anularem. Exatamente. E eu acho que é mesmo isso, principalmente também com mulheres e até com mulheres da nossa idade, que continuam muito a submeter-se a muitas situações, seja dentro de casa ou não, e a não terem sequer uma voz, ou a não saberem a quem, no fundo, recorrer para se sentirem só ouvidas, porque às vezes... Ou até porque podem pensar que isso é o normal. Sim. Então nem sequer bem que é isso. E depois mesmo quando falam com alguém, nem que seja só sobre um bocadinho daquilo, ouvem, isso é normal, isso não é? E então elas vão cada vez mais anulando o seu bem-estar, até porque não têm quem as compreenda, quem ouça mesmo, não é? E eu acho que é isso, pelo menos o nós dizermos, ok, nós estamos aqui para as ouvir, e mesmo que não venham ter a nós, pelo menos elas sabem que tem alguém que as ouve sem julgar, não é? E sem... Eu sei que tu és mentora de mulheres, tu dizes líderes e executivas, não é? Empreendedoras. Porque eu digo que cada mulher escolhe o seu caminho, não é? Podes ter escolhido trabalhar por conta de outrem e fazer a tua carreira no mundo corporativo, ou podes ter escolhido criar o teu próprio negócio e ser empreendedora, ou já ter a tua empresa consolidada. Ou seja, são 2 caminhos, por isso que eu sempre digo, tu podes escolher os 2 caminhos. Acho que as dores que em termos profissionais são ligeiramente diferentes de quem escolhe um caminho profissional ou outro, mas como mulher, na sua autoliderança, acho que são sempre as mesmas coisas. Sim, não é? há pontos que tocam sempre. Se tocam sempre. E essa dos limites que falaste é primordial. Sim. Diria que não. E tocam tão sempre que
estavas-me a contar que fazias alguns acompanhamentos, inclusive em Angola e noutros sítios. E que, apesar das culturas serem tão diferentes, tu percebes que ao tocar em determinados pontos, consegues tocar na mesma. Ou seja, é na mesma a mulher, independentemente de estar da cultura, independentemente de... Há pontos ali de dor que tu consegues mexer e são, não é? Sendo mulher, acaba por sentir da mesma forma. Sim, realmente tenho tido mais experiência assim basicamente com a Angola, Brasil, Portugal. São culturas que, pronto, nos une a língua e sinto que, apesar de haver algumas diferenças, os pontos são sempre iguais, não é? O que varia é, claro, a intensidade, o nível pela sociedade, se são sociedades mais fechadas, se são mais patriarcais. Claro que o papel da mulher também fica mais difícil. Mesmo a consciência delas ainda, não? Sim. Porque elas nem sequer percebem que algo diferente pode acontecer. Então, tem sido... Eu vou para lá dar formação, mas eu sou que aprendo imenso, porque me ensinam muito, me ensinam o quanto elas também dão, né? E realmente perceber que somos uma grande aldeia. Porque mesmo que tu viajes e vejas outros países, se calhar de alguma outra maneira tu vais ver que a problemática é constante. Eu lembro-me em 2018 e 2017 também, foi a primeira vez, e nesses anos eu estava muito interessada neste tema feminino e eu fui a uma conferência em Roma que falava sobre esta questão se chama Women's International Network, ou seja, era tudo acerca da mulher, da liderança e tudo isso. E lembro-me, estava num auditório gigantesco, havia aí 800 pessoas, haviam palestrantes das grandes corporações internacionais e tudo isso. E aí foi o meu primeiro choque de realidade, porque eu percebi que aquilo que eu via em Portugal, que era a minha experiência até o momento, era transversal. Aí havia mulheres de todas as nacionalidades. Suecas, holandesas, ou seja, de todas as partes. E eu disse, espera aí. Então, afinal, e a mulher que tinha criado essa conferência, já nessa altura ela tinha 20 anos a fazer aquilo. Imagina como há 20 anos, em 2018, como ela começou a fazer essa conferência, para chegar a um nível em que tinha patrocinadores, da Shell, da Swarovski, ou seja, a Nestlé, ou seja, grandes corporações a patrocinar este tipo de eventos. Mas por quê? Porque se percebeu que havia mulheres no mundo corporativo com altos cargos. Lembro-me uma líder de Hewlett Packard, de HP, a falar em frente de todas essas pessoas da sua vulnerabilidade, de que ela tinha síndrome de impostor e por isso estava numa alta posição, porque como ela nunca se achava que estava suficientemente competente para estar ali, ela estava sempre exigindo-se mais. E o esgotante que era isso. E eu decia, uau, ou seja, a coragem de tu enfrentar uma audiência assim e dizer quais são as tuas vulnerabilidades, ou seja, e eu acho que aí começou uma sementinha de perceber, não, espera aí, o que é que eu posso fazer, porque esta mensagem tem que chegar a mais mulheres e a mais pessoas, e havia homens nessa conferência também, o que achei importante, porque isto não é só uma conversa de mulheres, acho que os homens também devem ser incluídos também para eles perceber esta outra dimensão. E eu gosto muito de falar que tanto mulheres como homens temos energia feminina e masculina. Nós precisamos de perceber quem é que sou eu. Sim. E não tentar, se por exemplo, se eu sou uma mulher a trabalhar em um ambiente altamente masculino, e eu não tornar-me muito energia masculina, só porque eu quero adaptar-me, eu quero fit in, encaixar. Ficar. E isso foi que eu comecei a ver, que muitas das executivas com as quais eu trabalhava, que trabalham em ambientes da indústria petrolífera, da indústria de construção, arquitetas, engenheiras, se sentiam um pouco assim, tenho que ser de uma maneira diferente para eu poder ser vista como competente, para eu ser vista com respeito, para eu poder ser vista. E eu dizia, não tem que ser assim. E por isso que cada vez mais comecei a perceber que eu precisava de trabalhar isto. Porque aí nos perdemos de nós próprios. Exato. E aí depois vêm as doenças. E quanto mais trabalhar, quanto mais for
de acordo com a sua essência, melhor vai entregar em todas as áreas. E mesmo isso com o corpo, não é? Acaba por a relação que cria com o corpo é muito melhor e muito mais saudável. Completamente. Sim. Então eu acho que aquelas conferências foram assim um ponto de viragem para mim, porque percebi que isto não é só um problema local, não é da cultura latina, por exemplo. Nós podemos pensar, isto é porque somos Portugal e eu sou da Venezuela e também a parte hispana também temos isto, e se calhar é latino, claro, no latino há, mas toca os outros países também. E a verdade é que coisas. Mesmo esse síndrome de impostora tem muito a ver com o papel que a mulher continua socialmente a ser imposto à mulher assumir, de estar sempre lá para tudo e bem para tudo, e mesmo se anulando, porque depois, mesmo que ela dê o seu melhor, tem sempre alguém a dizer: ok, mas podias ter feito mais isto. Ok, mas... São as expectativas, as famosas expectativas. E elas crescem assim, e depois chega a uma fase mesmo profissional que até que ponto é que eu sou boa o suficiente, não é? Nunca fui, porque teve sempre alguém que apontou algo que faltava. Eu lembro-me do meu filho, uma altura na escola, e ele passou para o 5º ano e depois tinha um trabalho para apresentar. E ele escolheu um trabalho sobre bullying que estava espetacular. Eu disse: depois de tu apresentares o trabalho, eu duvido que os teus colegas não ponderem mesmo não fazer bullying com os amigos. Estava espetacular. E ele disse à professora que não tinha o trabalho feito. E na vez seguinte voltou a dizer. E à terceira vez ela chamou-me. Disse que já lhe tinha dado 3 oportunidades e que ele não fez o trabalho. Eu disse: ele tem o trabalho feito desde o primeiro dia. Se ele não o apresentou, alguma coisa aconteceu. E a verdade é que ele vinha com os colegas já desde os 3 anos, ou seja, há 7 anos que ele andava com os amigos e sempre se sentiu à vontade para fazer tudo com eles. E quando mudou de ensino e mudou de professores, alguma coisa aconteceu para ele não se sentir à vontade. Pois. E eu cheguei a casa e questionei. Falei com ele e perguntei. E ele disse: sabes, mamã, é que é assim, sempre que eu apresento um trabalho, os professores dizem: está espetacular. Ou seja, não é está mais ou menos, é está espetacular. Mas depois fazem assim, uma lista de coisas que podia ter feito melhor. Ou seja, eles dizem que ele está muito bom. Nem sequer dizem que está bom, dizem que está muito bom. Mas depois têm sempre a necessidade de apontar coisinhas que na cabeça da criança, neste caso dele, anula tudo o resto. Sim, porque eles o cérebro, e isso está estudado, o cérebro não registra a primeira frase, eles só registram a partir do momento que a pessoa diz mais. Exato. E ele teve essa consciência, e quando ele me disse isso, ele tinha 10 anos, eu fiquei arrepiada, e até hoje, quando eu conto, isso mexe comigo, porque eu penso, até que ponto, mesmo que mais tarde, noutra aula ou assim, os professores até dissessem: olha, se calhar isto até era uma boa coisa também, mas naquele momento, fazer aquilo fez com que ele, mesmo sem perceber, era uma criança, mas que passasse a arranjar desculpas para nem apresentar, porque por mais que tivesse incrível, ia ter sempre um mas. E nós crescemos muito assim. Nós crescemos muito eu acho que sempre na tentativa de ajudar, é verdade, mas as correções e o apontar as falhas fazem o efeito contrário. Não é? Sim, nós focamos nisso. É. E nós focamos muito isso não ajuda em nada. Principalmente com os mais novos, que se tiverem até uma nota positiva, nós dizemos ok, né? E passou. Mas se for negativa, se calhar andamos um mês que, passado algum tempo, olha, se não estudares, queres voltar a que aconteça aquilo. E andamos ali, não é? Sempre a focar no... E depois, obviamente, crescemos e nunca somos suficientes, não é? E por isso é que é preciso trabalhar isso. E custa-me muito quando eu recebo miúdas adolescentes que continuam a viver assim. Os pais continuam a fazer essa pressão, continuam a exagerar. Para mim é um exagero, porque se a miúda faz, por exemplo, faz tudo, até arruma a casa, limpa tudo e depois vem a mais uma assim e diz: faltava mais isto. É um exagero, na realidade, a exigência de ser tão elevada e principalmente passar a ideia de que não fizeste o suficiente, porque continuam a crescer da mesma forma. Não é? Sim, o sistema educativo realmente precisa de ser revisto e, sobretudo, a forma em que nós falamos às meninas e aos rapazes. Eu lembro-me em 2014, 2015, eu tive
umas mães que estavam a trabalhar estas áreas e elas disseram no final da formação que elas gostavam que as filhas soubessem isso, que elas quando tinham a idade das filhas delas tivessem sabido isto. E isso me deixou assim como uma ideia e comecei, porque realmente eu poderia criar algo também para as filhas dessas idades. Mas antes de criar algo, fui fazer uma pesquisa e encontrei um estudo de uma universidade americana que dizia que as crianças entre a idade dos 8 anos, mais ou menos, entre primeira e quarta classe, se tu lhe perguntavas aos meninos em que eram bons, os rapazes respondiam tranquilamente com uma naturalidade incrível: eu sou bom a português, eu sou bom a matemática, eu sou bom a futebol, o que for. Mesmo pergunta às meninas. Faziam assim o ombro, não sei, talvez. Ou seja, primeiro, não respondem com naturalidade. Segundo, quando respondiam coisas como: sou boa amiga, eu sou leal, eu sou... Ou seja, era sempre algo em relação ao outro. Ou seja, que comecei a perceber que... E não quero dizer que sejam todas, mas a grande maioria era assim. E comecei a investigar mais sobre este tema e a perceber que, de facto, há algo na linguagem. E toda esta pesquisa me levou a perceber que aquela mulher que, em adulta, se esforça em ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, são aquelas que, quando meninas, ouviram muito a mensagem: não faças isso porque isso não... Ou ser uma boa menina, ser uma boa menina, isso não se faz. Senta com as pernas cruzadas, não sei o quê. Não podes ir preparar. Perfeita. Sim, então, nós transpomos esse ser uma boa menina, mas no fundo uma menina a essa idade não sabe o que significa na cabeça do adulto uma boa menina. Sim. E depois nós crescemos com isso, é o software que fica a rodar em toda a tua vida e depois vais para o trabalho e tenho que ser uma boa mãe, tenho que ser bom em tudo. E depois cria tal expectativa, ou seja, as expectativas que a sociedade tem de nós e depois tudo que vai rolando, todo o peso que fica. Porque fica um peso enorme, que nunca é suficiente e nunca... É isso que eu sempre quis trabalhar nas adolescentes, que é: nós precisamos de ter um equilíbrio entre eu saber quais são as minhas virtudes, ou seja, as minhas qualidades, e aquilo que eu preciso melhorar. E tem que estar equilibrado, por isso nós precisamos de reforçar muito aquilo que são as nossas qualidades, porque acontece que nessa idade isso se desequilibra e a menina, e isso também porque vejo nas mulheres adultas, elas muito mais rápido leem um relatório que eu sempre faço de percepção que os outros têm delas. Elas rapidamente passam os olhos por todas as coisas positivas e leem na transversal. E é uma coisa assim. E o que as pessoas lhe pedem para melhorar é uma coisa assim, e elas só se focam nisto. Tudo o que leram daqui passou em branco. Mesmo eu tendo perguntado o que é que tu viste das tuas fortalezas. Eu vejo que tenho que melhorar isto. Passa completamente uma das formações em que eu fiz com 50 mulheres, eu lembro-me perfeitamente que no final eu pus cada uma a falar, a escrever algo de positivo da outra, o que é que reconheciam de bom da outra. E eu tive, inclusive, aquelas pessoas, aquelas mulheres que estavam mais reticentes no início da formação, que até me diziam que não iam responder ou assim, porque estavam com medo que eu mexesse em coisas que não queriam. Com ela, sim. No final a chorar, porque não sabiam que as colegas as valorizavam, que reconheciam, que viam aspectos positivos. E nós estamos habituadas. Estamos, mas mesmo... Se precisa de ir mais por exemplo, quando se fala do menino não chorar e a menina chora, mas a verdade é que o menino não chora, mas se calhar emocionalmente acaba por se sentir mais tranquilo do que ela, porque o menino é habituado ele pode responder, nem que seja verbalmente ou às vezes agressivamente, ele pode responder porque é rapaz. E ela não, ela engole tudo, ela esconde, ela fica com tudo para dentro para manter essa postura de menina boazinha e bem educada. Sim, e aquela que responde porque tem a sua energia de cá fora,
depois é criticada por ser mandona ou porque... Exatamente. Sim, e então acaba por muita coisa continuar. Mas nós vamos fazer diferente e vamos pôr a fazer diferente. Aliás, tu ajudas a trabalhar a autoconfiança e a elevação de consciência, que é muito isso, não é? Sim, é sim, muito sim. termos essa... Para quem não te conhece, como é que tu te descreves? Para quem não me conhece profissionalmente, porque realmente eu me vejo como algo... Pessoal e profissional. Sim. Essa sempre é uma pergunta que é interessante observar, porque realmente eu digo que nós precisamos de saber em que contexto estamos, porque se obviamente estamos em um evento que é profissional e claro que todas as pessoas precisam de saber o que é que cada um faz, nós vamos falar primeiro da nossa profissão. Mas eu acho que acima de tudo nós precisamos de perceber quem é que nós somos, ou seja, quem é que tu és aqui, né, no planeta Terra, né? Porque eu penso que nós viemos a este planeta por alguma missão, porque temos algum talento e algum propósito para fazer aqui. Então eu sempre me vejo como quem sou eu, o que é que eu venho aqui a fazer. Porque tudo bem, tu tens o teu trabalho, tu és mãe, tu és casada, ou solteira, ou divorciada, tudo isso são coisas que elas são características daquilo que é a tua vida, mas no fundo eu vejo que somos um ser espiritual, não é? E vivendo nesta experiência física. E para mim, desde que comecei a ver isto, a liderança consciente foi, sim, eu sou este corpo, mas o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu escolho a cada 10 segundos que pode fazer a diferença? Porque a cada 10 segundos temos uma oportunidade de escolher algo diferente. Eu, como tu disseste no início, eu posso escolher ver as coisas do lado positivo ou posso escolher ficar a chorar porque algo não correu como eu esperava. Mas eu posso decidir escolher que outra possibilidade eu tenho aqui, o que é que eu posso aprender com isto, o que é que, também há pouco, nestes dias também estive a falar sobre as mensagens que o corpo nos traz, por exemplo, se eu tenho uma dor de costas, o que é que essa dor de costas que está ali a moer me está a dizer? Porque o nosso corpo também nos dá mensagens. Sim. Então, quando vem uma doença, toda doença vem um bloqueio no corpo físico, vem antes de um bloqueio no corpo emocional, do corpo mental e por aí fora. Ou seja, quando nós vemos a nós próprios como toda esta grande dimensão do que somos, não somos só um corpo físico, somos muito mais do que isso, eu começo a perguntar-me todas estas questões de, ok, o que é que eu faço aqui, e como posso ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, como posso ajudar, como posso eu também fazer o melhor que eu posso dentro da minha família, né? Porque todos nós temos desafios, todos nós temos questões também físicas e de saúde, ou seja, que para mim é isto, é entender quem é a Esther no seu todo, porque se eu estou num contexto de trabalho, obviamente que sou Esther, coach, mentora e por aí fora tudo que digo, mas se estou num contexto mais de família, falarei de que sou mãe, que tenho 2 filhos, adolescentes e tudo isso. Mas a verdade é esta, é quando tu tens uma conversa assim como hoje, nós temos a oportunidade de ser, nós somos muito mais do que tudo isso, somos todas as partes, e acho que isso é divino no sentido de que é a possibilidade de expandir, é a possibilidade de ver até onde nós somos capazes de chegar e da vida que nós podemos criar. Como tu dizias antes de começarmos, a possibilidade de tocar, nem que seja uma pessoa, e poder fazer a diferença nessa pessoa e no mundo dela, e depois, não é? Para ela também replicar na vida dela e das outras pessoas que ela toca. Então, para mim é isso, é acerca de evolução, de entender o que é que nós fazemos aqui. E que acredito que as pessoas não se conhecem por acaso. Acho que as pessoas se veem, se encontram e têm um propósito. Inclusive aquelas pessoas que mais nos desafiam. Sim. Eu sempre digo que aquele relacionamento que mais representa um desafio para ti é o teu melhor mestre, porque te está simplesmente a refletir algo que tu não consegues ver dentro de ti. Eu acredito porque mesmo. Nunca é acerca do outro, é sempre acerca de nós. O que é que o outro está a fazer que a ti te irrita é acerca de ti. O que é que está em ti que é o que ela faz? Sim, dispara mesmo. O gatilho dentro de ti. Acredito mesmo, e eu já cheguei ainda há pouco num grupo de mulheres, eu disse que o que eu mais agradeço no fundo é uma dessas situações que
que até mexeu mais comigo e que foi mais desafiante, ter acontecido, porque na verdade foi a que me fez dar o passo que eu precisava, foi a que me fez, no fundo, acordar, dizer e assim, mudar. não, tu não és assim, tu não queres isto, a tua essência não está bem aqui, então tu tens de mudar. E se calhar se não fosse, no fundo, um choque tão grande, eu até podia continuar ali, não é? E é mesmo isso, acho que talvez as maiores dificuldades sejam as que mais nos ajudam mesmo a crescer e a... Tudo, a crescimento. Sim, é incrível isso. E é a postura que tu tens perante a dificuldade, Sim. Mais uma vez, ou seja, é como tu vês essa dificuldade. Tu Mas é engraçado, porque eu acho que isso tem que nascer connosco, mesmo que depois possa ser, no fundo, educado. Eu acho que desde sempre, eu lembro-me, eu fui internada com 2 anos, voltei a ser com 8, e eu lembro-me já aí da forma como eu via as coisas e de como via o lado positivo e de como refletia comigo. Por exemplo, eu ficava sozinha de noite no hospital, eu lembro-me de falar para mim e me acalmar a mim mesma. Olha que giro. E mesmo de dizer, olha, não te preocupes porque a mãe de manhã volta, ela agora só não sei o quê, e de fazer esse trabalho, eu lembro-me, e ser muito pequenina. E a verdade é que esses momentos, eu tenho como, mesmo tendo passado por fases difíceis, eu tenho como boas recordações. Eu acho que por isso, por fazer essa escolha de quero ver o copo meio cheio ou meio vazio, não é? E fazer as reflexões no sentido de eu sinto-me assim, mas o que é que eu posso fazer para me sentir melhor, o que é que... ir fazendo isso e não sei, e por isso é que eu digo que deve fazer parte já da nossa essência e do nascimento, porque sim, não tenho dúvida que é um traço da nossa personalidade, mas acho que na medida em que também, eu digo que para quem é curioso e procura conhecimento, se vai apercebendo de que a forma em que vês as coisas muda a tua realidade. Muda muito. Aliás, uma das ferramentas que aprendi no Access Consciousness, que é uma das ferramentas também que utilizo, é que o teu ponto de vista é o que altera a realidade e não ao contrário, que é o que nos ensinaram. Exatamente. Há pessoas que se deixam levar o seu ponto de vista pela realidade que está a acontecer, mas não é o contrário. É o teu ponto de vista que muda a realidade. E se tu mudas isso, tu és capaz de criar uma realidade. Tive algumas situações, inclusive eu lembro-me quando fui fazer, já trabalhava há algum tempo e fui fazer uma especialização e lembro-me de chegar a essa universidade e me virem falar muito mal de quem nos ia dar a formação. E eu basicamente ignorei. Eu pensei, tipo, mesmo que a pessoa que eu conhecesse bem, mas até que ponto é que eu posso julgar alguém sem conhecer diretamente essa pessoa e a verdade é que eu fui assim, sem querer saber do que me disseram e tive uma ideia completamente oposta da outra pessoa. Ou seja, acho que também a forma como nós decidimos mesmo ver as coisas e que escolhemos muda completamente tudo mesmo. E principalmente nas alturas difíceis, não é? Porque se nós escolhermos ficarmos ali a focar, mas isto continua assim, é problema de não sei quem e não posso fazer nada. Eu tinha um familiar que eu lembro-me perfeitamente eu dizia muitas vezes, eu era muito positiva e ele era muito negativo. E então eu tentava sempre puxar para o lado positivo, não é? E eu até brincava porque eu dizia assim, quando eu chego a um sítio, eu quero estacionar e a verdade é que, mesmo que não esteja um lugar, eu não ando às voltas a estressar. Eu paro ali e digo assim, daqui a 1 minuto ou 2 alguém tira o carro. E acontece-me sempre isso. E então eu estou ali tranquila e espero um bocadinho e alguém... Pronto. E uma altura tinha uma conversa com uma colega e ela estava em Lisboa, íamos fazer... E tínhamos marcado e ela ligou-me e disse, olha, estou atrasada, não consigo estacionar. Mas passado um quarto de hora ela voltou a ligar e disse, olha, vamos fazer assim, enquanto eu espero estacionamento, porque eu não consigo estacionar e por isso... E eu disse, tranquila, deixa de estar aí encostadinha, que enquanto começámos a conversar, entretanto sai algum carro. E ela disse-me, para tudo que já saiu, olha, para a próxima ligo-te mais cedo, brincou assim. Mas acho que é um bocadinho a forma de... Nem que a tua forma de estar. Tranquila, o que nós podemos fazer, nós fazemos o melhor que conseguimos. O que não podemos... Calma, não é? Alguma coisa se há de resolver porque entrar muitas vezes a focar ali no que nos incomoda ou assim, estraga tudo o resto.
não é? E depois, mesmo que tenhamos soluções e coisas boas, nem conseguimos vê-las, porque parece que estamos ali com o foco no... Porque também, sim, essa outra parte que eu vejo é que nós somos frequências energéticas, então se o pensamento é uma frequência, então aquilo que tu escolhes pensar, isso cria uma frequência no teu corpo. E como tudo no universo é energia e é frequência, se tu estás nessa frequência, se a frequência está elevada, tu vais estar na mesma frequência de outras coisas que estão nessa energia. Agora, se tu estás com dúvida, com medo, e tudo isso são frequências mais baixas. Então, a probabilidade de que tu atraias algo que está nessa frequência baixa vai ser maior. Muito bem. Então, por isso que daí a importância do poder do pensamento, de tu conscientemente mudar e sair desse lugar. É como se estivesses em um vórtex e estás sempre a circular no negativo ou estás a circular naquilo que é possibilidade. Naquilo que é a frequência do amor, da calma, não é? E eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas ter calma quando está tudo meio do caos. Pois, mas isso requer trabalho interno. Isso é um trabalho diário, claro. Claro que sim. E por isso eu digo que se estás no meio do caos, perceber o que é que esse caos te está a trazer, porque é que criaste esse caos, porque as pessoas depois não assumem a sua responsabilidade. Exato. Se estás em um caos é porque tu criaste o caos. E é isso mesmo. Eles dizem, como é que eu criei? Não. É isso mesmo. São as escolhas que tu fizeste até agora que te levaram ao lugar onde tu estás. Exato. Portanto, há algo aí que a tua alma decidiu escolher para tu estar a consciente ou inconscientemente. Exatamente, consciente ou inconscientemente. Mas o que é de facto é que aí há algo para tu aprenderes. Seja uma situação de trabalho, seja uma situação de algum relacionamento, seja uma situação com uma pessoa. Essa pessoa está ali para te mostrar alguma coisa. Agora, é em nós perceber o que é que eu posso aprender. Isso do estacionamento, eu dizia sempre a esse familiar que ia comigo e que eu dizia, vamos aguardar 2 minutos. Ele dizia, não vais arranjar. E ficava naquele stress. E eu dizia, não, vamos arranjar, calma, tranquilo, vamos arranjar. E um dos dias, ele foi sozinho a um centro comercial e queria um lugar. E ligou-me a dizer que fez o que eu disse. Ele funcionou. E funcionou. E que ele ficou muito mais tranquilo. E eu disse, claro, só o ato de vou confiar, calma, vou ter paciência, vou esperar um pouco. Só isso já faz com que internamente eu me sinta mais descansada, não é? Certo. Por isso, mesmo que não acontecesse, já ele estava predisposto, pelo menos, a sentir-se mais tranquilo. E é bom, ou seja, isto demonstra que mesmo quando há pessoas que parecem não querer mudar de opinião, às vezes podem mudar. Sim. Não digo que sejam todos, porque há pessoas que não mudam. Mas pode haver. Sim, mas eu sinto que mesmo os filhos, eu acho que muitas vezes vão contra aquilo que nós dizemos, em muitos momentos, talvez para impor um bocadinho, sou eu que sei, sou eu que não é. Mas depois, em momentos em que estão sozinhos, em que precisam realmente de tomar decisões, tomam muito de acordo com aquilo que nós acabamos por dizer, porque pensam assim, ok, sei lá, se a minha mãe, ou se o meu pai, ou se o meu marido, ou se não sei quem disse isto, se calhar é mais seguro eu fazer. E porque também fica no inconsciente. Sim, por isso eu acho que depois, quando estão sozinhos e têm de decidir, levam-nos mais em conta. Por isso que eu digo que nós, como pais, temos uma grande missão, que é as crianças absorvem o nosso comportamento e a nossa energia. Sim. Muito mais do que os sermões que podemos estar a dar. Então eu digo, vale mais tu preocupar-te no exemplo que lhe estás a dar, no modelo que tu lhe estás a dar. E sobretudo as mães, uma mensagem aqui para as mulheres. Quando tu não impões os teus limites perante os outros, a tua filha está a olhar isso. E vai fazer igual, por mais que fazer igual, porque para ela é o ambiente onde ela cresceu e assim era. Então, para ela isso vai ser o normal. Então, qualquer coisa que tu queiras salvar, que a tua filha não tenha, porque tu não queres, primeiro faz em ti, e te asseguro que a tua filha vai aprender muito mais da mudança que tu fazes em ti, do que propriamente tu estás a dizer com a boca que não faça dessa maneira, mas ela está a ver em ti que tu estás a fazer diferente. Exato. Porque eu tenho às vezes mulheres que me dizem, mas a minha filha sabe que não deve passar pelo que eu estou a passar. Não é? Não. Mas uma coisa é, nós repetimos, estamos a passar por isso por determinado período e ela sabe isso, mas sabe que eu vou mudar, ok? Mas o aceitar sempre, e a filha está a ver e vai fazer.
vai repetir, em algum momento vai aceitar, vai acabar por passar por... Porque no fundo é aquilo a que se habituou a ser, no fundo não é o mais correto, mas é como... Sim, e nas constelações familiares eu também vejo muito isso, os padrões que se repetem de pais, filhos, né? Cada família é um sistema e cada sistema tem as suas coisas que precisa de olhar e de trabalhar, então se há algo nesse sistema que não é visto, não é reconhecido, não é trabalhado, passa para a geração volta a seguinte. repetir. E há muitas gerações a manter sempre, não é? Sim. E até tu podes estar a repetir algo de um bisavô, de um tataravô, que tu nem sequer conheceste, mas está na família e vai passando, até que alguém toma consciência, por isso que eu falo muito... Porque não há essa quebra mesmo de... Porque não há alguém que diz, basta, isto acaba em mim. Sim. Que é difícil, eu falo por mim, é difícil para quem toma essa atitude, em algumas situações, porque onde eu decidi dizer basta, eu sinto que há sempre quem olhe e quem arranja justificações para, mas podia, não sei o quê, ou seja, há ali um choque, porque socialmente sempre foi assim, porque é que estás a fazer diferente, não é? Em algumas situações. Normalmente são as ovelhas, aquelas que chamam ovelhas negras da família, são os que trazem mudança. Mas eu acho que... Mas eu fui a menina boazinha, bem comportada, que não dava chatices, que não sei o quê, mas a menina que também não dizia não é? E que... Mas tu disseste há pouco que tu puseste o teu terceiro pilar crime para os limites. Exato, e então eu percebi que pelos meus filhos, pelas crianças com quem eu lidava diariamente assim, que eles não podiam passar pelo mesmo. Então, o que é que eu faço? Eles não podem passar pelo mesmo e eu exponho-me e começo a dizer não, corta, eu acredito que é melhor e assim, ou eu calo-me e tudo continua igual. E foi mesmo isso, se eu ando aqui, eu acho que tem que fazer algum sentido e eu tenho que, no fundo... Mas então tu és a diferente. Não é? Pronto, é isso. E então, claro que custa para quem faz, porque está ali a abrir um bocadinho o caminho contra aquilo que foi aceito até agora, mas ao mesmo tempo é a forma de poder melhorar, mesmo que não fosse a minha vida, mas pelo menos a dos mais novos, já vale a pena, não é? Sim. E de pelo menos pôr outras mulheres a pensar e conseguir... Porque a maior parte das vezes nós, quando escolhemos fazer uma mudança, o principal motor da tua mudança não és tu, são os teus filhos. Isso. Porque tu não querias passar para eles. Exato. Porque por mim, eu até aceito. Ou seja, pois, mas mesmo quando tu tens os teus exato, filhos, tu dizes, não. Mesmo que me incomode. Isto é uma força maior. Mas é engraçado, porque mesmo antes de eu ter os meus filhos, quando eu comecei a trabalhar com crianças diretamente, eu já fazia muito isso. Em muitas coisas mesmo eu, nessa altura, eu ainda não impunha os limites como imponho, mas ensinava-os a impor. Estavas a treinar. Ensinava muito. Por exemplo, eu era incapaz de chegar a uma criança, mesmo que tivesse 2, 3 anos, e eu obrigar uma coisa assim à força, não é? Porque havia muito aquele argumentar, ok, mas não queres porquê, mas não sei o quê, e ficarmos ali. E ela no fim acabava por fazer. Porquê? Porque se sentia confiante, porque eu lhe dei voz, no fundo, não é? Porque eu deixei que ela argumentasse, porque eu... No fundo ela disse não quero ou porque me sinto mal, ou porque tenho medo, ou porque não sei o quê. A expressão. Ok, e então nós fomos trabalhar isso até ela dizer ok, mas então eu faço. E eu lembro-me perfeitamente, mesmo em termos de não consigo. As crianças entram a dizer não consigo, não faço, não consigo. E eu lembro-me que eu punha assim, por exemplo, uma folha colada assim na parede e dizia, então eu vou ajudar. E ia fazendo, por exemplo, uma planta. Quer dizer, vamos fazer este. Eles escolhiam um desenho, vamos fazer este. Então vamos focar num ponto. E eu ia explicando, e eles iam fazendo. E a seguir, quando olhavam, parecia quase uma fotografia, porque eles iam, como era passo a passo, eles faziam, ficava incrível. E eu lembro-me depois, pouco tempo depois, eles puxavam a cadeira, punham-se em cima, e já eram eles a fazer igual, a dizer aos amigos, tu consegues, não sei. Que giro! Modelar, estás a ver? Isso é modelar. O não consigo, em pouco tempo, passava para, claro que tu consegues, ou seja, eu já consigo. Tu também podes. E tu também podes. E eu achava isso incrível, eu com eles conseguia mesmo, no fundo, isso tudo, por essa parte, por fazer com que eles pensassem sobre eles mesmos, sobre o que era incómodo, o que não era, como é que se sentiam, como não sentiam, fossem tivessem a possibilidade de dizer não quero, não faço, e então, faz-me mesmo sentido. E depois com os meus filhos ainda fazia muito mais sentido, não é? Porque se isto não é... Se eu sinto que sofri com isto e que não se ganha, porque eu podia ter sofrido, mas até ser uma coisa boa,
mas que não se ganha nada com isto, então vamos cortar, vamos começar a limar as coisas, não é? O que é que sentes que, assim, desde os primeiros anos, que era um traço teu, ou que fez com que tu fizesses esta caminhada? Mas que é desde a infância? Sim, notas que há alguma coisa daquilo que fazes hoje, tanto como mulher, como mãe, que sempre esteve presente? Eu acho que a questão de trabalhar a autoconfiança nas mulheres era porque vem desde muito cedo. Eu era muito tímida e muito introvertida. E a minha mãe foi a minha grande inspiração, porque ela percebeu cedo isto e eu sem me aperceber, ela me estava a trabalhar isto, mas eu só percebi quando eu já era grande. E ela me levava às conferências onde ela ia e depois puxava por mim para falar, para estar em grupos. Me inscrevia em coisas. Uma vez me inscreveu num curso que era, acho que era mais novita do curso, eu tinha 17 anos e era acerca de comunicação interior. Okay. Eu adorei esse curso. Eu disse depois disso, porque eu era com uma psicóloga, e eu disse, minha carreira vai ser psicologia. E de facto é que eu, quando estava no 12º ano, eu estava dividida entre estudar relações internacionais ou psicologia, porque a mim me atraía tudo que era perceber como a mente funcionava, mas também adorava trabalhar com ambientes internacionais e tudo isso tudo me apaixonava. Conclusão, terminei escolhendo as relações internacionais. Depois saí da Venezuela, vivi na Inglaterra 6 anos, lá trabalhei numa multinacional, que aí me percebi que o mundo corporativo não era para mim, porque nesse trabalho que eu tinha era completamente infeliz, e foi aí que eu busquei ajuda e na altura fiz um teste do DISC, okay, que é da tua personalidade. Eu tenho formação. Pronto. E aí a pessoa que me fez isto me disse, Esther, tu estás em um trabalho altamente orientado para tarefas e folhas de cálculo e tu tens um perfil altamente virado para pessoas e ajudar pessoas e não sei o quê. E eu, ok, já entendi porque sou tão infeliz neste trabalho. Mas é incrível isso. Eu digo isso muitas vezes, não é? Mas conectou tudo, porque depois quando eu migrei para Portugal, porque aí tive um burnout nessa época, e vim para aqui porque meus pais entretanto já tinham saído da Venezuela e tinham se mudado para Portugal. O meu pai era daqui e eu disse, se lá vou a Portugal, vou reinventar, vou fazer outra carreira e pronto. Demorei ainda um tempo para perceber o que é que eu queria fazer com a minha vida. Foi um tempo de muita introspeção, de muita ir ao fundo do poço para saber quem eu sou. E este foi um dos tais momentos que tu dizes que a vezes te tiram um tapete e já não era nada daquilo que tu achavas que era e tiveste que reinventar. E aí me reinventei com o conceito da confiança, porque me percebi que, no fundo, isso era algo que estava em mim e eu queria trabalhar a questão da confiança. Na altura criei uma marca que tinha a ver com branding pessoal, porque eu também estava a criar o meu branding, não? E eu fui buscar informação de outros países, porque em Portugal não se falava nisso há 20 anos atrás. Pois, começou-se agora nos últimos anos, sim, não é? Há 20 anos atrás eu via isso e pronto, foi partir pedra na altura e fazer coisas diferentes. Mas eu seguia sempre, porque eu sempre fui muito motivada por aquilo que me dava curiosidade. E então fui trabalhando e foi aí que me percebi que muitas mulheres seguiam e pronto. E eu comecei a perceber que eu, sendo empreendedora, eu ia fazendo coisas e as mulheres seguiam, e depois como veio a época das redes sociais, começaram a seguir os meus conteúdos e eu disse, bem, realmente isto é o que faz sentido para mim. E em 2014 criei a metodologia Brilhar com Confiança, porque foi um acumular de tudo aquilo que tinha sido desde a minha adolescência, quando falar em público para mim era gaguejar e falar em público era um círculo de 5 pessoas. Que eu lembro-me como aconteceu isso, fiquei vermelha e gaguejei, foi incômodo, mas isso sem me perceber foram as bases daquilo que foi a criação da metodologia, que depois deu origem ao meu livro e que deu origem ao bootcamp digital Brilhar com Confiança, que eu criei em 2014, mas que foi um rotundo fracasso. Porque em 2014 eu fiz um grande lançamento, investi imenso dinheiro em equipamentos, em gravar e não sei o quê. Lancei e não veio ninguém, não vendi nada.
E isso foi uma grande frustração e fui outra vez ao fundo do poço porque isto não funciona, não sei o quê, e guardei isso durante muitos anos. E só em 2016, 2017, foi que voltei a fazer um trabalho de personal branding com uma colega minha, ela me fez a mim, e foi ela que viu que eu tinha essa metodologia e ela me disse, Esther, porque tu tens isto guardado numa gaveta? Eu lancei, não vendi nada. Eu disse, pois, tu lançaste em 2014, o mercado aqui em Portugal não se falava de coisas online, vamos dar uma volta a isto, vamos relançar. Relancei em 2018, comecei a trabalhar com esse programa. Em 2019, no final do ano, lanço o meu livro que é baseado nesta metodologia e vem a pandemia em 2020. Eu fico com os livros todos impressos, tão lindos, grandes caixas. E pronto, ok, outra vez a reinventar-me. Nos primeiros meses da pandemia, toda a gente a tentar perceber o que é que se está a passar, mas depois, quando já entramos neste hábito de, ok, é para ficar em casa, eu disse, bem, eu já tenho o programa digital e eu me vou focar só no digital e continuei a trabalhar, porque já tinha isso a andar. Eu antes da pandemia também tinha o Glow Woman Club, que era uma organização que eu tinha criado para promover a liderança e o empreendedorismo feminino aqui em Portugal. Como tudo que era presencial ficou fechado, eu disse, pronto, me fica só trabalhar no online, e foi aí que me fixei mais na parte online. E percebi que às vezes, e isto é importante Alda falar também, às vezes nós temos uma ideia de algo que queremos lançar no mundo e pode não dar certo, mas o que aprendi com essa experiência foi que às vezes não é o momento certo daquilo que tu tens e precisa de mais tempo para amadurecer. Exato. Seja o mercado, se tu tens um produto para lançar, ou seja tu próprio amadurecer algo sobre ti. Então, eu acho que me ajudou muito ter tido essa iniciativa de falar e pedir ajuda a essa pessoa, porque essa pessoa viu algo em mim que eu não conseguia ver. Por isso que eu digo que, e mesmo nós que somos coaches e mentores, eu também tenho meus mentores. E o que foi acontecendo de imprevistos, no fundo, levou-te ao caminho. Exatamente. Porque mesmo quando... Por isso que nada acontece que não seja. Mesmo quando tu dizes no Covid, tu foste no fundo, apesar dos imprevistos terem ido contra aquilo que querias, mas no Covid foste das poucas pessoas que tiveram sorte, entre aspas. Porque eu já tinha em 2014 criado tudo. Porque quando as pessoas começaram a fazer cursos, eu já meio estava montado na plataforma e já estava a vender. Ou seja, nunca sabemos o que pode fazer, o que pode acontecer. E por isso que eu digo que enquanto temos uma mente aberta e percebemos, ok, isto não foi por este caminho, que outra pergunta eu posso fazer, que outro lado ou que outro ângulo eu posso... Ou a quem posso pedir ajuda, porque essa é outra coisa das mulheres, que têm medo de pedir ajuda. Não, pede ajuda. Sim. Nós sempre queremos fazer tudo como se fôssemos super mulheres e acho que esse momento onde pedi ajuda a um colega para que me visse de fora... Sim, é diferente. É diferente, porque tu tens por mais alguém que nós não tem... tentemos e consigamos ver de muitos ângulos, é sempre diferente, nem que seja pela questão que nos vai colocar e que nós vamos ficar a pensar mais qualquer coisa e que vamos... Completamente. É mesmo diferente, é tão bom quando temos alguém que possa fazer isso, não é? Porque às vezes nem é de dar-nos solução nenhuma, é mesmo só pôr-nos a pensar de outra forma. Então, para chegarmos... é sim. Mesmo bom. Então foi essa aprendizagem. Pois, e é engraçado, é muito giro, porque ver como é que... Parece que os nãos todas, não é, que te foram surgindo, foram no caminho de, na altura mais difícil de todas, em que toda a gente está, no fundo, em pânico, e eu no fundo, estou já mais tranquila e já tenho um caminho. E também me deu mais paz, porque eu hoje em dia acho que a pandemia também mudou isso. Sim. Eu como que larguei muitas das coisas que eu fazia, que era como muito ruído, muita coisa que eu estava a fazer, e na pandemia me ajudou a focar-me em mim, a focar-me naquilo que realmente é aquela coisa que me quero especializar e que aí está a alegria. Sim, mas podia ser ainda a procura, não é? Sim, e todos então, temos um processo. Sim. Eu acho que quando falaste no DISC, eu sou analista comportamental, não só do DISC, mas eu sinto muito isso, que é, mesmo com jovens, e assim, o teste faz muita diferença.
E quando estavas a falar das mulheres, muitas vezes a falta de confiança e não se sentirem bem no sítio que estão e tudo, tem a ver com isso. Eu costumo dar o exemplo de, tu gostas muito de ser, sei lá, investigadora, mas colocaram-te num gabinete a fazer a investigação, a estar ali, e tu começas a perceber que te sentes muito mal e que detestas aquilo. Mas se calhar, se estivesses em campo cá fora a fazer a investigação junto com outras pessoas, no meio da natureza, não sei o quê, tu ias adorar. Ou seja, às vezes até na mesma profissão, entre aspas, Pode haver outro ângulo. pode haver um sítio diferente, porque ao fazer esses testes permite isso, permite perceber se tu és aquela pessoa que gosta de estar mais reservada, de trabalhar sozinha, de estar ali mais focada, isolada, ou se és aquela pessoa que gosta de estar com mais pessoas, que gosta de ter mais um ambiente mais agitado, e isso faz a diferença toda. E eu sinto que há mulheres que às vezes me dizem que já mudaram de emprego 3, 4, 5 vezes e mais, que não se sentem bem em lado nenhum, e tem muito a ver com, elas mudam, mas elas mudam sempre, mesmo que sejam coisas diferentes, é sempre o mesmo género. Ou seja, se é alguém que já foi recepcionista ou que já foi em várias empresas, que até são diferentes e que às vezes até serviu diretamente as pessoas, outras vezes, umas vezes os clientes, outras vezes os fornecedores, não sei o quê, mas é sempre aquela ligação com pessoas. Mas na verdade, internamente, é aquela pessoa que gostava de estar em frente ao computador, focada mais nos dados. Sim. Nunca se vai sentir bem. Então salta de sítio em sítio, sem perceber. Quem está à volta começa a julgar aquela pessoa porque ela nunca está bem e nunca fica bem em lado nenhum, não é? Como se fosse irresponsável, e no fundo não tem nada a ver com isso. É mesmo a falta desse conhecimento dela mesma. Completamente. Isso é mesmo interessante de perceber. Eu agora falaste no livro, e eu lancei o ano passado um livro porque eu estive ligada à educação há cerca de 20 anos. Uau. E depois eu fui percebendo, eu desde o início eu fui percebendo que mesmo com 2, 3 anos as crianças, ao trabalharmos a parte do autoconhecimento e desta gestão emocional e da imposição dos limites, conseguíamos tudo. A minha maior frustração é, consegue-se trabalhar isso e elas ficam realmente a sentir-se confiantes e a sentir-se felizes até aos 6 anos, por exemplo, e depois a partir daí eu sinto que vai tudo sendo ao contrário, vão querendo pôr todos na mesma caixinha, que todos ajam da mesma forma, que todos sejam... Então começam a castrar muitas coisas, certo. E eu sinto isso. E eu gostava muito tanto dessa ajuda com as crianças direto, como com a família. Então depois eu fui investindo cada vez mais nas áreas depois eu fui educadora de infância e professora de educação especial. E fui investindo sempre nas áreas de autoconhecimento, tanto de análise comportamental, que eu tenho várias formações, como depois na área do coaching. Eu tenho o life coaching, tenho coaching de casais, de relacionamentos, de crianças, de adolescentes, ou seja, de emocional. Gostaste de verdade. Acabo por ter no fundo a família toda. E porque na altura nem conhecia, foi uma colega que me disse, tu sabes que a forma como tu fazes as coisas, mesmo com os teus filhos, tu és coach, e eu fiquei assim, tipo, o que é isso? Pronto, não é uma coisa que eu exerço mesmo só o coaching, ou seja, é uma coisa que eu sempre fiz, que eu percebo que desde pequenina, que eu já ia fazendo isso naturalmente, deu-me muitos conhecimentos sobre cada um, como é que funciona, mas em termos da forma como nós fazemos a intervenção, eu já fazia. Ou seja, tu tens a parte de prática. Eu acho que já fazia. Eu lembro-me de ser novita e de nós entrarmos de férias e do meu pai, e nós estávamos em casa e estava muito calor, no verão estava muito calor. E eu sentei-me a fazer um desenho, os meus irmãos a brincar, e eu fiz um desenho de uma casinha, uma casa, que eu queria fazer no nosso jardim, mas na mesma de tijolos, só que assim com 2 metros quadrados. E eu desenhei tudo, por dentro e por fora, com floreiras nas janelas, tudo assim, uma coisa muito gira, para pôr os nossos animais que nós tínhamos lá dentro. E eu lembro-me de ir ao meu pai mostrar o projeto, e ele não cortou, não disse impossível. Era impossível, mas ele não disse. Disse, ei, que boa ideia, espetacular, olha, fazemos assim. Eu tenho muito trabalho, não consigo mesmo ajudar-te nisso, mas eu dou-te dinheiro, e nós nunca tivemos assim...
Tipo, o meu pai não nos dava dinheiro assim, mas ele deu-te dinheiro, ou seja, ele deu-me as condições todas, Ok. deu-te dinheiro. Tem ali um carrinho de mão, tu podes ir ao Disse Mondiera, que era talvez a, não sei, nem a 1 quilómetro de casa, mas para mim que era criança era longe, não é? E tu vês o que precisas, quantos sacos de cimento, quantos tijolos e assim, e podes ir lá buscar. E eu fui para dentro, voltei a fazer contas e pensei, eu preciso de ir lá tipo umas 20 vezes, ou mais, com este calor. Impossível. Então fui à beira dos meus irmãos, expliquei-lhes que não era possível e fui-lhe a dizer que não era possível. Ou seja, ele não me disse não, ele pôs-me a pensar sobre aquilo e eu própria a chegar à conclusão, que eu digo até hoje que foi muito bom, porque se ele me dissesse não, eu ia ficar frustrada, eu ia sentir Pensar mesmo, que estava só sentar-me por ser. lá, sentir que no Não fundo era aquela resolvida. ideia toda era uma estupidez. E pelo contrário, eu senti-me valorizada, reconhecida, e no fundo fui eu que cheguei à conclusão que não era possível. Então eu acho que esse trabalho assim de... Interessante. Sim, e é giro perceber, ou seja, eu sempre apliquei. E depois eu fui fazendo outras, eu fiz a parte de meditação, eu fiz muitas áreas de desenvolvimento pessoal que me permitiram, no fundo, dizer assim, não, se eu já fazia sem estas áreas, se eu já tinha os resultados que eu tinha em tão pouco tempo, não é? Fosse com crianças ou com adultos, se eu me dedicar só a isto, ainda mais fácil é de acontecer. E então comecei a fazer, deixei o ensino e passei a fazer as intervenções diretas. E depois criei um kit com jogos, com blocos de reflexão e assim para as crianças desde os 2 anos trabalharem tudo isso, Uau. ou seja, logo desde pequeninos. E o giro é que... Mas o teu livro é disto? O meu livro também, mas só surgiu agora. Antes desse eu criei o kit. E esse kit permite, por exemplo, perceber a emoção que está a sentir, o que é que faz no corpo da criança, o que é que ela pode fazer para mudar isso, para ficar, no fundo, uma coisa negativa tornar-se positiva. Certo. E o giro é que os pais, ao trabalharem com eles, mesmo que não percebam, trabalham também. Claro. E começam a dizer, ok, eu agora já penso sobre o meu dia, eu já faço isto, já faço aquilo. Que giro. Então eu criei. E entretanto o livro surgiu também nessa continuidade de os adolescentes e até as mães e assim continuarem a fazer esse trabalho, não é? De autorreflexão e é giro porque eu tenho pessoas com 20 anos a dizer-me eu detesto ler, mas eu quero ler o teu livro e leram e já me pediram, algumas já me pediram para a prima, para a irmã, para não sei o quê, e tenho pessoas de 70, de 80 que eram pessoas que nem liam e nem sabem sequer, se eu lhes falar em autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal, elas nem sabem o que é, mas que estão a fazê-lo. Eu tenho uma senhora que me disse, eu já estou a ler a 3ª vez, porque eu penso sobre aquilo que tu disseste e eu faço, porque depois como tem as partes da reflexão e tudo, a pessoa vai sendo... E não trouxeste uma cópia? Eu tenho ali uma, se quiseres pronto. ver. E é muito isso, primeiro as histórias são curtas, ou seja, é fácil de tu, nem que seja uma por dia ou assim, e depois como tem a reflexão, tu vais te conhecendo cada vez melhor, tu vais percebendo e vais trabalhando esse lado de reconheceres o que é mais positivo, de valorizar. Mas o livro está direcionado para quem é pai ou mãe ou é para o jovem? Ou é para todos? Olha, o livro, eu tenho leitores desde os 6 anos, que mesmo os que ainda não leem, os pais já conseguem ler com eles e fazer. Okay. É um trabalho mesmo de autoconhecimento, de mentalidade positiva que tu consegues em qualquer idade, porque as histórias são pequeninas e eu digo que é um diário meu que se transforma no teu diário e é individual, porque é mesmo isso, imagina o teu filho se vai escrever e tudo, ele deixa-te ver se ele quiser, é como se fosse uma sessão de terapia em que ele está-se a expor, não é? E imagina, eu conto, por exemplo, um bocadinho de uma história minha, real mesmo do que me aconteceu, e depois eu proponho-te determinadas reflexões sobre a tua história. E há pessoas de vários países que eu não conheço, que me mandam a dizer que agradecem porque estavam num momento muito difícil e que conseguem ir tocar outras pessoas. Como a minha história, que não tem nada a ver com a história da pessoa, mas que elas conseguiram, com aquela história, ir buscar a delas e fazer... Conexão. Sim, e é tão giro, mas é isso que estavas a dizer, quanto mais nós estivermos de acordo com a nossa essência, mais fácil é a entrega daquilo que fazemos, mais natural, e mais os outros percebem isso.
E eu senti isso mesmo com o livro. Eu senti que eu queria fazer essa entrega, mas depois a pessoa que recebe pode receber de forma diferente, não é? Cada um. E não está a acontecer isso. Está a acontecer que estão a receber mesmo aquilo que eu queria que... Talvez por isso, porque por eu ter chegado a uma fase de... Eu exponho-me tanto de forma genuína, eu sou assim aqui, como sou assim noutro sítio, e fiz o mesmo com o livro, não é? Mesmo quando eu criei a capa, eu disse, para mim faz sentido assim. Foi quem me ajudou ao meu mundo não virar de pernas para o ar, então faz sentido que a minha cabeça esteja virada para baixo, por exemplo. Sim. Então tudo fez tanto sentido para mim, que eu acho que... E tu estavas a falar disso da ajuda e das pessoas cada vez mais procurarem E é mesmo isso, e se for de uma forma prazerosa e sem ser quase a parecer uma obrigação a aprender, não é? Ainda melhor, é mais fácil das coisas acontecerem. O que é que tu dirias assim, principalmente àquelas mulheres... É assim, há 2 pontos, porque pode ser essas ou não. Eu ia dizer principalmente àquelas mulheres jovens que estão agora a passar da parte de sou quase adolescente, só estudante, para o mundo, no fundo, o mundo, ou seja, para agora vou ser profissional, vou ser se calhar, tem muitas áreas, mas também para aquelas mulheres que, mais da nossa idade, que às vezes ainda continuam a... talvez a encobrir tudo aquilo que sentem e tudo aquilo que podiam ser capacidades incríveis e delas mostrarem. Eu tenho 2 mensagens muito claras, enquanto estavas a falar, me vieram 2 palavras muito claras. Aquela adolescente ou que está a ir para explorar o mundo, essa fase mesmo de explorar. Explora, atreve-te, experimenta. Esses são os anos da nossa vida para experimentar. Porque se tu não experimentas e não exploras, tu nunca te vais conhecer. Então, aí começa a tua oportunidade para tu perceber os teus limites, o que tu gostas, o que não gostas. Lança-te. Portanto, a palavra seria lança-te e experimenta. Essa é a idade em que abrimos as asas para experimentar. Na outra idade que tu falaste, não te cobres tanto. Porque chegamos a um ponto que é como se fosse um acumular de contas que tu te cobras, não sei porquê, mas deve ser aquilo que falamos, que nos gravam isso na cabeça, que começa a ser muito pesado. Muito peso. E é a idade em que tu dizes, começo a perceber que tenho que pôr limites, começo a perceber que eu preciso ter tempo para mim, que eu preciso descansar, que descansar não é um luxo, é uma necessidade, porque senão o nosso corpo começa a adoecer. Então é soltar essas amarras de cobrar-te tanto. E se tens curiosidade por perceber o mundo das terapias, experimenta algo que tu te sintas, que há tantas terapias hoje em dia, desde terapia de som, essa querida Eleni que faz, e terapia, ou psicologia, ou terapia de constelações, que é o que eu faço. Qualquer coisa que tu sintas que tens, porque eu acho que tem que haver isso na pessoa, que sinta sintonia com o veículo. Eu digo que cada terapia são veículos diferentes. E são linguagens diferentes. E cada pessoa precisa perceber qual é a sua linguagem. Pessoas que vão perceber mais através do corpo, outras pessoas que vão perceber mais da psique, de falar, outras pessoas que gostam mais da parte da energia e vão fazer outras coisas de energia, portanto, também explora. Se não sabes, explora. Exato. E quando encontram aquilo com que se identificam, é incrível. Aliás, eu explorei imensas coisas, eu fiz muitas coisas, eu tenho que experimentar, eu tenho que tocar, e depois fui fazendo e ia ficando com aquelas que mais me diziam, mas eu percebo que cada ser humano é diferente e que tu precisas experimentar a ver se te toca. Isso, exatamente, porque depois quando toca, por exemplo, eu tinha sessões que a pessoa vem naquela de eu só quero apalpar terreno e perceber até onde é que posso ir. E logo a seguir ela é capaz de me dizer eu disse muito mais do que aquilo que eu queria, muito mais do que esperava, muito mais porque me sentia à vontade para, não é? Também. E depois quando isso acontece, realmente quando a pessoa percebe, ok, aqui eu sinto-me segura, eu sinto-me... É um bocadinho isso, é um bocadinho também
o cada vez mais, se calhar, elas perceberem que não devia acontecer, mas que continua a haver muitas vezes julgamentos, críticas e o que for, mas também quem o faz vai sempre fazer. Ou seja, se elas escolherem este caminho, vão criticar, mas se escolherem o outro, vão criticar na mesma. Então elas que tenham a coragem, pelo menos, de começar a dizer, não, basta, isto não serve para mim, eu não me sinto bem com isto, então eu vou escolher aquilo. Porque mesmo que falem, só vão falar durante um curto período e vão fazê-lo na mesma se continuar da outra forma e não estiver assim tão bem, não é? Por isso é um bocadinho deixar de ouvir, se calhar, aquilo que está à volta, ou até... E seguir o interior. Exatamente, porque vão se sentir muito melhor com isso, eu tenho a certeza. E nós ficávamos aqui, acho que muito mais tempo, e se calhar ainda vamos ter outras oportunidades. Agora, não é? Depois de começar. Claro que sim. Olha, eu gostei muito, obrigada. E muito sucesso no teu projeto. Obrigada. Obrigada.